Será que é melhor eu colocar o fone? Agora tá bom. Agora melhorou. É estranho, mas se vocês quiserem eu coloco o foninho também. Agora tá ótimo. Eu acho que então tá. Ele tá bem pertinho de mim aqui, ó. Pronto. Acho que agora ficou bem. É que tinham vários ruídos mesmo. Mas eu acho que agora tá bom. Tá. Agora sim, então, formalmente, muito boa noite a todas as pessoas que estão remotamente conosco em mais um encontro, tá? Boa noite para Paula, boa noite para Bel, nossas convidadas. É uma grande satisfação estar recebendo vocês duas e todas as demais pessoas que estão aqui conosco, tá? Eu queria deixar umas boas-vindas especiais aos nossos alunos da veterinária da FMVZ, da disciplina de gestão aplicada para médicos veterinários, e também organizadora desse encontro, tá bom? E para as pessoas que estão conosco pela primeira vez, este é o programa Diálogos no LAI, que é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal, então o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista. Entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade como um todo. Tá? Meu nome é Augusto Raul Bergameiro, eu sou professor da FMVZ da USP e um dos pesquisadores do LAI. E para a moderação dos nossos diálogos de hoje, nós contaremos então com a colaboração da Belni, que irá apresentar a nossa convidada Paula e também irá nos ajudar nos debates, nas articulações e nos diálogos. Tá? Então, eu gostaria de apresentar para vocês, com muita satisfação, a Belni Sperluc Belmonte, que já está conosco. Ela é médica veterinária, formada na Universidade Federal de Pelotas, casualmente onde eu me formei também, então uma belíssima universidade. Tá? Ela é mestranda, quase mestra em agroecossistemas, tá? Pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente ela atua na área de saúde única, ou seja, a integração entre saúde humana, a saúde animal e também ambiental. Então, com essas palavras, Bel, eu agradeço mais uma vez por você estar aqui, tá? É um motivo de alegria para nós também, além da Paula. Então, te passo a palavra, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, professor Augusto. Boa noite, doutora Paula. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. Boa noite, bom dia e boa tarde, porque fica gravada, né? Então, a gente costuma usar todos esses cumprimentos. Então, eu agradeço ao professor pela oportunidade, é sempre bom poder compartilhar com os nossos colegas, com os nossos mestres e compartilhar aquilo que a gente aprendeu e aprende diariamente. Então, hoje o nosso diálogo lá e a gente vai conversar com a doutora Paula Adriane Piccolo Pieruzzi. Depois ela corrige se tiver algum errinho de pronúncia. A doutora Paula ela é médica veterinária, formada pela Universidade do IMB de Morumbi, certo? Ela é mestre em microbiologia pela Universidade de São Paulo, campus Pirassununga. Ela é proprietária e responsável técnica do Lab Animal e Hemocare, que é um laboratório de diagnóstico e de banco de sangue, né, professora? Isso. E ela também é professora e coordenadora de curso no Centro Universitário Anhanguera. Então, eu passo a palavra para a professora Paula, agradeço a todos por estarem nos prestigiando hoje, deixem as suas perguntas no chat e se inscrevam também para fazer a pergunta oral, né, professora? É importante que o pessoal se inscreva, acompanhe, colabore. E hoje a gente sabe que todos esses diagnósticos que são feitos a nível de laboratório auxiliam a vida do médico veterinário, né? E é uma possibilidade que o tutor tem, porque hoje muitas coisas o tutor pesquisa na internet e às vezes ele chega lá na clínica e o veterinário ele faz o trabalho da melhor forma,
Porém, às vezes a gente tem uma ferramenta que é um exame laboratorial mais específico, que vai facilitar encontrar a causa do problema que o nosso pet ou o nosso animal de produção tem. Certo, professora? Passo as palavras Exato. para a senhora. Obrigada, Bel. Bom, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui no Diálogos do LAI. Professor Gameiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos do LAI. Obrigada, Bel, mais uma vez. Paula, só a tua imagem se abriu? Ou... Abri, professor. Tá? Não sei, para mim não aparece. Para vocês aparece também? Acho que aparece só do computador. Se você quiser abrir do celular, professora. Isso, do celular. Aqui tá tudo bem. Vocês conseguem enxergá-la? Sim, consigo. Tá. Achei. Agora sim. Acho que eu tô com duas imagens agora. Ou tô com uma só? Você tá com duas, Paulo. Está com duas. Falta de uma. Então eu vou fechar uma, peraí. Fique à vontade, fique tranquilo. Agora sim, tivemos perfeitamente. Show. Bom, pessoal, obrigada também a todos os ouvintes, estudantes e médicos veterinários já formados. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, sobre gestão e sobre não só a gestão no laboratório, mas gestão educacional também. Então, como a Bel, né, me apresentou aí, eu fiz medicina veterinária, me formei em 2007 em São Paulo, na EMB Morumbi. Depois fui para a USP em Pirassununga, em 2010, comecei meu mestrado, terminei em 2012, e aí em 2010, concomitante, né, à pós-graduação, nós iniciamos aí com um laboratório de patologia clínica, com um banco de sangue, e em 2015 eu ingressei, só para vocês entenderem um pouco essa dinâmica, né, como docente aqui na Anhanguera Educacional, e em 2019 eu assumi a coordenação do curso. Mas o nosso grande objetivo aqui é falarmos um pouquinho sobre gestão, né? E que bom que hoje nós temos disciplinas que tratam de gestão, que é um assunto tão importante que muitas vezes algumas tomadas de decisões, elas ficam um pouco nebulosas porque a gente não tem a formação nessa área. Então, isso é extremamente importante. Eu estava até falando com os meus alunos ontem sobre isso, o quanto a gestão faz falta para a gente quando a gente se forma, né? Então, eu vou falar um pouco sobre esse cenário. Quando nós pensamos em gerir um departamento, gerir alguma empresa, a gente sempre precisa imaginar o que a gente faz, determinar as nossas funções, para que a gente gerencie um dos nossos maiores desafios, que é o tempo. Então, como a gente se divide na gestão, então aqui eu coloquei o meu exemplo, né? Que eu preciso me dividir entre ao Centro Universitário Anhanguera e ao laboratório. Sendo que aqui na faculdade eu desempenho essas duas funções de docente e de coordenadora, e no laboratório como responsável técnica, né? Então, a gente precisa sempre mensurar o tempo para que a gente consiga fazer essa gestão da melhor maneira possível. E como a Bel muito bem falou, né, o patologista, ele tem como objetivo auxiliar o colega clínico veterinário, seja ele especialista, seja ele um clínico geral. Por quê? Porque através desses exames, nós vamos avaliar, né, a rigidez ou não do paciente, pode ser um simples check-up, pode ser um exame mais específico. Então, através desses exames, a gente consegue avaliar um pouquinho da sanidade desse animal, e é lógico que sempre auxiliando e somando aí a clínica, né, sempre o pessoal da clínica brinca com a gente, que a clínica é soberana, concordo, mas os exames sempre vão auxiliar. E, muitas vezes, para a gente realizar uma vacinação, optar realizar uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, a gente precisa saber desse status sanitário do nosso paciente. Quando nós pensamos em montar aí um negócio, muitas vezes a gente fica com um pouco de receio em como desempenhar essas funções, mas muito na nossa área, né? Na nossa área técnica.
Mas a gente nunca pode se esquecer que nós precisamos administrar e gerenciar tudo isso. Então, eu peguei aqui um microtexto, né, de administração e gestão. Então, a administração é planejar, organizar, controlar todos os recursos tangíveis e intangíveis, né, que nós temos aí para a empresa, sendo que a gestão ela é um pilar dessa administração. Então, é garantir aí que todos esses processos possam ser executados conforme previsto. Então, para que a gente monte um negócio, a gente precisa avaliar a viabilidade, né, o local no qual nós nos encontramos, se existe mercado, o ponto, como que nós vamos lidar com esses clientes, como que a gente vai vender esse serviço. E foi exatamente isso que eu realizei em 2010. Né? Então, eu encontrei uma necessidade em Pirassununga de ter aí uma prestação de serviço nessa área que não tinha. Então, os exames eles iam para outra cidade via motoboy ou para laboratórios humanos, né? E nós temos aí uma portaria do CRMV que determina que só, né, médicos veterinários possam realizar exames veterinários. Então, isso foi muito bom para a gente também. Feito isso, determinado aí o ponto, o local, nós precisávamos avaliar aí a demanda. Então, nós temos muitas clínicas em Pirassununga, mais de 20, né, já registradas e identificadas. Só que muitas vezes, pessoal, quando os médicos veterinários começam a atuar como especialistas ou como clínicos, sempre existe uma necessidade de compreensão de quais são os exames disponíveis, de como funciona essa coleta. Parece que é uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Então, auxiliar esse clínico, esse especialista, quais são os exames, né, o portfólio de exames, quais são os preparos para que esses exames sejam realmente fidedignos. Então, eu sempre brinco em aula que tudo depende desde o jejum do paciente. Então, se esse paciente precisa fazer uma avaliação bioquímica, por exemplo, mensurar ureia, create, ALT, FA, glicemia, ele precisa ser submetido a um jejum de 8 a 12 horas alimentar, água à vontade, porque senão, talvez nós nos deparemos com um exame que não tenha um resultado fidedigno. E esse não é o objetivo. Ou então, se nós temos aí problemas de coleta, também a gente solicita uma outra amostra. Então, basicamente, nós aqui em Pirassununga, nós fazemos hemograma, bioquímica sérica, microbiologia, os parasitológicos, né? Então, exames de urina, de fezes, citologias, e alguns hormônios nós também mensuramos, outros nós encaminhamos para um laboratório parceiro, e também conseguimos concentrar aqui o banco de sangue. Então, nós vimos que essa era uma demanda que não estava sendo atendida. Então, tudo isso entrou na nossa administração, na nossa gestão, no nosso planejamento. E na prática, né, esse mundo corporativo ele está cada vez mais dinâmico, ainda mais com a velocidade de informações tão rápida, né? Aqui ao passo de um clique. Só que nós observamos hoje ainda que faltam gestores e administradores desempenhando essas funções que muitas vezes ficam restritas a quem é dessa área. Então, para inaugurar o laboratório em Pira, em 2010, né, ele era em Pirassununga, depois eu trouxe para Leme e agora a gente abriu uma filial em Pirassununga. Eu chamei um amigo, convidei um amigo para me auxiliar nessa parte de gestão e de administração, porque muitas vezes está do nosso conhecimento, né? Então, por isso que eu falei no início que nós precisamos muito vislumbrar todo esse universo e que bom que nós temos, por exemplo, aí na Universidade de São Paulo, essa disciplina. Aqui, por exemplo, na Anhanguera, eu desconheço em outras unidades que tenham a disciplina de gestão. Foi uma sugestão hoje na reunião acadêmica. E aí, pensando-se agora no laboratório em si, para uma gestão laboratorial, a gente precisa
gestão de recursos humanos, administrar recursos materiais, verificar quais são esses custos, preço de vendas, a informática aplicada. Então, o que nós podemos utilizar aí de TI para nos auxiliar e melhorar, viabilizar aí a comunicação e a liberação de laudos, controle de qualidade e o financeiro, porque tudo isso faz parte da gestão. Eu citei alguns poucos itens, 7 itens, nós temos mais de 20, mas esses são os principais. Por quê? Se eu não tenho um profissional qualificado para desempenhar essa função, eu vou morrer na praia. Então, não adianta a gente ter um laboratório, ter os melhores equipamentos, o melhor ponto, se você não tem técnicos bons, né, em quem você possa confiar. Recursos materiais. A gente precisa ter um controle de estoque e de materiais de consumo muito bem delineado, porque senão você também morre na praia. Aí você está na rotina, falta uma coisa, falta outra, e isso também inviabiliza um monte de processos. Preço de vendas, isso foi bem peculiar, porque quando eu trabalhava em São Paulo com o laboratório, eu não tinha um laboratório meu, então eu era uma prestadora de serviço. Eu trabalhei no Hospital Veterinário Rebouças, no laboratório deles, no laboratório da Hípica Paulista, lá no Morumbi, e aí também no PETS, né? Era Pet Center Marginal, hoje é Rede PETS. Cada laboratório trabalhava um pouquinho de maneira assim peculiar, mas os preços praticados, eles eram bem homogêneos. Quando eu vim para Pirassununga, né? Quando eu fui para Pirassununga em 2010, eu fiquei um pouco assustada. Por quê? Porque, obviamente, né, o valor seria diferente, então nós temos que fazer uma análise regional e não teria como eu cobrar R$ 50 um hemograma, como a gente fazia em São Paulo, sendo que quando eu cheguei aqui, né, no interior, a consulta correspondia a R$ 50. Então esse foi um choque, né? Porque eu falei, nossa, uau, eu tenho que ganhar então no volume de exames, porque o meu preço eu preciso baixar um pouco. Não tinha nem como competir. E no início, eu tinha alguns laboratórios humanos que tinham autorização para realização de exame como meus maiores concorrentes. É lógico que depois, conforme a gente foi executando os exames, prestando uma consultoria e mostrando a diferença e por que é importante o médico veterinário avaliar essas análises, a gente começou a ganhar espaço no mercado. Mas eu falo que foi uma catequização. Então, a gente foi ali durante 1 ano, 12 meses, mostrando a importância, qual era a diferença, o porquê que é importante o veterinário. Então, por exemplo, um exame simples, que é um hemograma, nós temos aparelhos automatizados, nós temos, inclusive, nos 2 laboratórios, mas eu sempre brinco, quem é meu aluno, né, ou me acompanha nas redes sociais, eu coloco um hashtag máquina não faz hemograma. Porque a máquina, pessoal, ela me dá valores matemáticos. Então, eu consigo saber o valor da concentração de hemácias do hematócrito, quantos milhões de hemácias esse paciente tem por milímetro cúbico, quantos leucócitos, mas não tem uma análise citológica desse esfregaço sanguíneo. E mesmo que tenha por um biomédico, por exemplo, nós temos peculiaridades e infecções que só existem na veterinária, né? Aquelas que não são zoonoses fogem do conhecimento destes técnicos. Então, a gente publicava, encaminhava alguns informativos, alguns informes, folders, com as imagens. Então, com uma inclusão de babésia em um eritrócito, com hepatozoom em um neutrófilo, com uma mórula de Ehrlichia, com anaplasma platys, ou cistos de isóspora em exames parasitológicos. Então, toda essa expressão de conhecimento também, ela faz parte da gestão laboratorial. Nós fazemos uma consultoria, e essa consultoria para os nossos clientes, ela não tem custo, né? Não tem limites, nem de horário, nem de tamanho de consultoria e de conteúdo, mas foi assim que nós conseguimos
acho que, acredito eu, que conquistar todos os nossos clientes, né? Nós começamos a ganhar um espaço no mercado e conseguimos clientes por indicação. Então, a gente não precisou depois continuar visitando os clientes, os colegas veterinários, porque nós tínhamos as indicações. E isso, para nós, é algo muito valioso, né? Nada melhor do que a gente ter uma indicação, do que a gente ir lá, se apresentar, que faz parte, mas nós tivemos aí essa dádiva, né, de termos todas essas indicações, inclusive em outras cidades, um pouquinho em Araras, aqui em Leme, em Santa Cruz da Conceição, em Palmeiras. Então, quando a gente realiza, né, esse trabalho de formiguinha, a gente consegue alavancar aí alguns resultados a longo prazo que são bastante interessantes. Como eu falei um pouquinho anteriormente, e eu não sei por que desconfigurou toda a minha apresentação, mas ok. Quando a gente pensa em patologia clínica, a gente precisa pensar, então, em todos esses pré-requisitos para que a gente tenha um laudo bacana e um laudo fidedigno. Então, eu preciso que esse paciente, ele seja condicionado aí a fazer um jejum alimentar, porque senão nós vamos nos deparar com amostras que não são adequadas, não gerando um laudo fidedigno, por exemplo. Então, a gente pode se deparar aí com amostras lipêmicas, ou há um problema na coleta, que é um outro aspecto interessante e muito importante para nós na patologia, coleta de amostras. Então, se a coleta ela foi feita de maneira inadequada, nós vamos ter uma amostra inadequada. E aí, quando a gente coloca essa amostra para homogeneizar, a gente já percebe que ela tem ou agregados de fibrina, ou agregados plaquetários, muitas vezes é microscópico, mas aí o nosso aparelho carésimo, que a gente faz reparos e adequações periódicas, eles podem sofrer com isso também. Então, eu digo que é um desafio constante em todos os aspectos, porque a gente precisa que o médico veterinário parceiro, né, cliente, ele entenda um pouco da nossa área para entender a importância, por exemplo, do jejum, de uma coleta adequada, para que esse transporte de amostras seja feito de maneira adequada. Então, nós temos um motoboy, nós já tivemos alguns, mas nós fixamos com o Rogério, porque ele é cuidadoso, ele transporta na estrada, né, essas amostras de maneira adequada, acondicionadas, para que elas não sofram hemólise, por exemplo. E algo bem importante, pessoal, sobre coleta, é que muitas vezes a gente sai da faculdade com a impressão de que a gente super sabe coletar. E aí, quando a gente faz a nossa primeira coleta, a gente fala, nossa, não. Então, às vezes, a gente faz até alguns workshops de coleta. Porque um gatinho, por exemplo, né? A gente pode coletar da cefálica, mas o ideal é a gente fazer uma coleta da jugular. Por quê? Porque é o vaso mais calibroso e a gente consegue obter um fluxo sanguíneo ali de coleta mais rápido. Então, eu sempre brinco que o ideal é a gente utilizar, por exemplo, uma seringa de 3 ml e uma agulha 25/7, porque os vasos são extremamente pequenos. Imaginem um gatinho de 40 dias. Então, todas essas peculiaridades, a gente vai treinando, né, os nossos clientes para que eles ganhem, o tutor e o paciente ganhem, e a gente também. A gente ganha em tempo, em qualidade, e eles ganhem um resultado assertivo. Afinal, a patologia clínica ela existe para auxiliar o clínico na determinação, né, de uma patologia, para fechar um diagnóstico, instituir uma terapêutica e traçar um prognóstico, né, por semiologia. Então, eu não consigo ajudá-lo se eu não tenho um exame bacana. Então, o pessoal fica bravo, a gente liga, a gente descarta a amostra, pede uma nova coleta. Alguns ficam mais bravos, outros menos, outros já compreendem total e falam, olha, nem vou mandar, eu coletei, chamei o motoboy, mas a amostra está horrível. Então, isso é importante, porque se a gente se coloca em uma situação de só aceitar, a gente não consegue alavancar, proporcionar um trabalho bacana e também a gente não tem respeito no mercado.
Porque se a gente aceita tudo, qualquer amostra, qualquer coisa, então eu também vou ter um qualquer laudo, né? Então a gente sempre precisa ter essa postura e essa firmeza, né? Hoje até aconteceu algo interessante no laboratório, a gente não passa valores por telefone. Eu passo o valor mediante uma foto de uma requisição de um médico veterinário, aí sim a gente passa os valores, ou então a pessoa vai, o tutor vai pessoalmente no laboratório e a gente passa valores. Mas, em geral, o tutor, ele não paga para mim, ele paga para o meu cliente médico veterinário e depois, no final do mês, as clínicas nos pagam. Por que a gente faz isso? Porque, muitas vezes, tutores, eles querem fazer o exame sem passar pelo médico veterinário clínico. Então, eles querem cortar um caminho. Vamos supor que eu aceite. Então, vai lá a Dona Nazaré com a Lili. Eu coleto um sangue dela, porque a Dona Nazaré queria fazer um controle. Mas se eu tiver alguma alteração, vocês concordam que a Dona Nazaré não vai ter condições de conhecimento, né, na área para interpretar esse laudo. E aí, quem que vai fazer a tomada de decisão de uma prescrição, acompanhar esse paciente? Então, assim, o assédio é grande, né? Muitas vezes a gente recebe muitas ligações de tutores, mas a gente corta, porque não seria nem ético, né, da nossa parte também. Então, esse é mais um desafio que a gente encontra. Quando a gente entra nesse universo microscópico, e aí que a gente começa a demonstrar, né, o nosso conhecimento e o know-how do laboratório, não só de equipamentos, mas de conhecimento técnico, científico, as imagens falam por si só. Eu vou só fazer uma explicação rápida aqui, né, porque nem todo mundo é da área, ou nem todo mundo teve isso, ou nem todo mundo gosta de patologia. Aqui, pessoal, deixa eu ver se meu mousezinho não está funcionando, peraí. Foi. Essa aqui é uma lâmina de esfregaço sanguíneo canino, e isso aqui é uma larva de Dirofilarimites, certo? Então, em um hemograma normal, avaliando-se aí a citologia do esfregaço sanguíneo, nós identificamos essa larva e nós colocamos no laudo essa observação que o animal ele tinha dirofilariose. Esse caso rendeu, depois, se der tempo, eu conto um pouquinho para vocês, mas nós tiramos foto e mandamos para o clínico. Quando é algo muito diferente, a gente encaminha, porque eu acho que é interessante, às vezes ele quer mostrar também para o tutor, eu acho que é legal essa participação. Aqui a imagem não ficou tão legal, mas nós temos cristais de fosfato triplo, de estruvita, em uma urina, tá? Em pH alcalino. Aqui tem um pedacinho de um ácaro, Demodex canis, que causa a sarna negra ou a sarna demodésica. Aqui um neutrófilo. Daqui para cá são todos esfregaços sanguíneos. A gente tem um hepatosum, que é um protozoário que pode albergar neutrófilos. Aqui nós temos uma imagem de oxidação de hemoglobina, chamado excentrócitos. Isso aqui pode ocorrer porque o animal ele entra em contato com alguma substância tóxica, ou ele recebeu alimentos que continham alho e cebola, ou ainda que recebeu um medicamento que não é veterinário, não tem prescrição na nossa área. Esse caso aqui é bem peculiar dos excentrócitos. Que eu fiz aqui. Por quê? Porque era uma paciente que nós fazíamos hemograma constantemente, ela começou a ter uma anemia e uma icterícia absurda por hemólise, e se nós não tivéssemos feito a análise histológica, talvez a Belinha não estivesse viva hoje, porque foi a partir dessa amostra, dessa imagem, que nós conseguimos conversar com a tutora e dar uma apertadinha, né, para que ela nos dissesse o que essa cachorrinha estava tomando ou comendo, porque nós observamos clinicamente que ela decaiu. Era uma poodle saudável de 1 ano, e aí, de repente, em 15 dias, ela estava extremamente ictérica, extremamente anêmica, e eu achei essa imagem de excentrócitos. Então, eu mandei a imagem para a veterinária e, coincidentemente, eu fui na clínica quando a tutora levou a cachorrinha para o retorno. E aí eu falei, olha,
né, a gente precisa saber o que está acontecendo com a Belinha, porque nós vamos perdê-la, mesmo fazendo uma transfusão sanguínea, porque o organismo dela está destruindo as suas próprias hemácias. Bom, gente, eu sei que depois de 40 minutos, eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Daí eu falei, olha, se ela não come alho e cebola, não teve nenhuma substância tóxica na sua casa, não tem nenhum vizinho suspeito que possa estar jogando veneno, ela tem que estar tomando um remédio, né? Daí a moça falou, depois de muito custo, que ela estava dando Tilenol, 750 miligramas todos os dias para a cachorrinha à noite, sendo que é um poodlezinho de, no máximo, 3 quilos, né? Nós, adultos, tomamos 750 miligramas de paracetamol. Então, só para a gente explicar e deixar um pouco claro a importância da avaliação citológica do hemograma. E é através disso que a gente demonstra, né, para os nossos clientes, primeiro, a qualidade do exame que a gente presta. Segundo, a importância e o porquê que nós continuamos fazendo análise citológica e às vezes a gente até dá uma combatida nas clínicas que só tem a máquina. Eu acho que é ótimo para uma emergência, mas a gente não consegue emitir um laudo de hemograma completo, de verdade completo, se a gente não faz essa análise, tá? Aqui, só para ilustrar, eu não sei porque eu tô perdendo toda hora o meu... Aqui nós temos uma lâmina de esfregaço sanguíneo de um jabuti. Aqui nós temos uma lâmina de esfregaço sanguíneo de um cão. E aqui nós temos, em cruz de malta, protozoários, né? Babesia canis, formando essa cruz de malta. E aqui embaixo são todas lâminas nossas, tá? Uma hemácia cheia de trofozoítos de Babesia canis, quase que rompendo já essa hemácia, né? A Babesia é um parasita intracelular obrigatório, então elas precisam albergar as hemácias, se reproduzir e destruí-la, né, rompendo-a de tantos trofozoítos para albergar novas hemácias e se replicarem. Aqui, pessoal, a gente tem também, mas aqui é Babesia bigemina e aqui corpúsculos de lentes, tá? Corpúsculos de lentes são inclusões virais que nós podemos observar tanto em hemácias quanto em células de defesa, causadas pelo vírus da sinomose. Então, muitas vezes a gente encontra alterações no hemograma, mas com essa imagem a gente consegue fechar o diagnóstico, certo? Com essa imagem aqui. E aqui, só por curiosidade, um ovo, né, de um verme. Aí nós temos o Dipylidium canino. Só para a gente ilustrar tudo que a gente pode proporcionar nas nossas publicações para promover o nosso trabalho e mandar também para os nossos clientes, contribuindo com o diagnóstico deles. Esse aqui foi o site que nós fizemos para o laboratório. Nós vimos a necessidade de criá-los, até para que a gente pudesse explicar um pouquinho sobre quem somos, né, a nossa formação, a equipe. Hoje nós somos 4 médicos veterinários, 2 em Pirassununga, 2 em Leme. Os 3 são meus ex-alunos, né? Eu tive essa dádiva de ter alunos que gostem de patologia clínica e que eu pude lapidá-los cada vez mais, porque eles são excelentes, e eu só precisei fazer um ajustezinho fino, e eles estão, assim, se saindo extremamente bem, né? Lógico que eu tenho maior orgulho, e confio extremamente na equipe, e isso é muito bom, porque é muito mais fácil você recrutar, né, mão de obra quando ela já é conhecida. Então, isso é extremamente importante. Voltando um pouquinho aqui para o site, nós realizamos exames tanto de animais de produção, quanto pets, e quanto selvagens, né, silvestres. E aí a gente coloca um pouquinho de informações pertinentes. Então, quais são os exames, quais amostras eu preciso mandar, por exemplo, para mensurar um T4 livre, se é no tubinho de tampa roxa, tubinho de tampa vermelha, se é o soro, se é o plasma, se é o sangue total, convênios. Então, a gente conta um pouco da nossa história através desse site. E a gente também consegue emitir os laudos. Então, ele é disparado para o médico veterinário
E ele é disparado também no site. Então, a pessoa, o médico veterinário, ele entra com o seu login, com o seu usuário, e a gente consegue ter uma agilidade em liberação de laudos. Isso aqui é muito importante para a gestão, porque quando você opta em trabalhar com vários segmentos dentro da patologia clínica, por exemplo, biologia molecular, a própria patologia clínica, anatomia patológica, por exemplo, citologia, histologia, histopatologia, micro, parasitologia, você precisa também delinear muito bem os setores no seu laboratório para que isso ocorra e os responsáveis. Então, a gente depois, isso se torna automático, mas tudo isso a gente precisa pensar na tomada de decisão de delineamento de um projeto, de um laboratório. Então, tudo isso faz parte, e se a gente não pensa e não faz esse delineamento extremamente adequado, a gente vai sofrer depois. Porque aí você não tem espaço, você não tem insumos, você não tem quem faça e quem entenda. Por exemplo, não sei se alguém aqui gosta dessa área, mas eu estou procurando há 1 ano e meio um profissional para desenvolver anatomia patológica, ou seja, os histopatológicos, muitas vezes eu encaminho para o professor Ricardo Strefezi ou para o VetPat em Campinas, dependendo das rotinas, porque eu não tenho um médico veterinário que goste, que faça e que mande muito bem nessa área, né? E essa é uma área nas nossas vertentes aí da veterinária, porque a veterinária é muito ampla, né? Antes as pessoas achavam que a gente só ficava na clínica, ou só com animais de produção, mas você pode expandir para a docência, para o empreendedorismo, para concursos públicos, para pesquisa. Então, a gente precisa, é uma demanda, né? A gente tem uma demanda muito grande, só que a gente tem poucos profissionais qualificados, né? Eu digo que anatomia patológica e anestesiologia são áreas que a gente ainda precisa formar muita gente boa, que ainda teremos falta de profissionais. Aqui ainda continua, né, algumas páginas do nosso site, então a gente faz referência ao banco de sangue, nós temos resultados online, explicações de envio de materiais, depois eu vou deixar o endereço eletrônico com vocês. E o banco de sangue, ele é uma outra gestão. Gente, totalmente diferente. Por quê? Porque você não pode misturar a sua rotina do banco de sangue com a rotina do seu laboratório. Você pode tê-lo na mesma estrutura física, né? Mas numa sala separada, com ações separadas, com atividades separadas, porque senão você vai se perder. E são universos totalmente diferentes. O banco de sangue, ele mobiliza animais aptos a doarem sangue, então eu não trabalho mais com gatos, tá? Só em São Paulo eu trabalhava com felinos, porque é bem complexo, e nós não temos mão de obra também para que isso aconteça. Opa, peraí, gente, desculpa. Pronto. Para que isso ocorra. Voltou, né? Voltou. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade de banco de sangue no meu laboratório, eu preciso ter horários bem delimitados e delineados para que eu lide com tutores, canis, para que eu consiga fazer triagem desses animais, que não é barata, para que eu tenha uma equipe que ligue para essas pessoas e organize uma agenda, e para que eu tenha o controle, quem doou, quando doou, quais eram os exames, se as sorologias estão ok, porque um cão doador, ele deve ter de 1 a 8 anos de idade, ser dócil, estar vacinado, estar vermifugado. Ele, se for uma fêmea, obviamente, não pode estar gestante, nem lactante, nem no cio. Então, nós temos aí inúmeras variáveis a serem consideradas, então a pessoa não dá conta, ela fica maluca. Não dá. Eu conversei ontem, ainda nós fizemos uma reunião entre alguns patologistas daqui, de outras cidades, com alguns amigos, eles disseram, gente, não dá para misturar as atividades, porque elas são insanas, porque demanda muito tempo. Lembra que eu falei para vocês que um dos nossos maiores desafios é o tempo. E aí, o banco de sangue, ele é algo extremamente rentável, desde que você tenha tempo e uma equipe bacana.
Então, muitas vezes, o nosso banco de sangue, ele acaba o estoque muito rápido, né? É que o nosso foco não é o banco de sangue, mas seria se eu tivesse uma equipe maior. Nós somos em 3 no banco de sangue, mas a gente ainda precisa de muito mais pessoas e muito mais doadores. Nosso maior desafio no banco de sangue é manter a rigidez do doador. O que acontece? Eu vou lá, gasto R$1.000 numa triagem, daí esse animal retorna para mim para coletar uma segunda bolsa de sangue, eu vou fazer exames prévios e esse animal está com carrapato. Eu quero cortar meus pulsos, desaparecer, porque todo esse nosso empenho de triar esses animais e selecioná-los cai por terra. Porque eu jamais posso vender uma bolsa de sangue que eu não tenha certeza que está ok, que o sangue está ok, que o animal está rígido. E digo mais, pessoal, fazendo essas triagens aqui na nossa região, nós identificamos cães com brucela, cães com leishmania, tá? E muitos, aliás. Como que a gente, né, agora pensando em vender o nosso produto mais objetivamente? A gente precisa focar na qualidade, no atendimento, no valor e na fidelização do cliente. Ter um cliente fiel é extremamente importante para a gente. Então, nós precisamos mensurar aí, né? Equilibrar o valor, porque eu também não posso perder. Os insumos aumentaram, a gente trabalha com 90% de materiais importados, os nossos equipamentos são importados e é muito caro. Então, nós trabalhamos com os melhores reagentes, os melhores kits. Então, a gente tem que ter um preço para aplicar que seja rentável e não fuja dos valores da região. Atendimento. O atendimento ele precisa ser preciso, rápido e assertivo, né? A gente precisa ter muita paciência, muita resiliência, porque muitas vezes a gente precisa delinear alguns aspectos com os nossos clientes e às vezes falta entendimento, ou porque a pessoa não entende muito bem da área, ou porque ela tem um déficit nessa aprendizagem. Imaginem vocês. Nós temos aí um profissional que talvez tenha migrado para a área da clínica, mas essa não era a predileção dele, mas ele decidiu que ele vai ser clínico. E ele tem algumas deficiências em clínica médica de pequenos, por exemplo, em semiologia. Então, muitas vezes a gente precisa auxiliá-lo nisso. Ele poderia estar brilhando em outras áreas, mas ele quis ir para aquela área. Eu não vou julgá-lo, eu estou aqui para prestar um serviço. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse feeling. E aí a gente dá uma ajudazinha e muitas vezes as pessoas acabam tomando gosto pela clínica e vão fazer uma especialização, porque ninguém melhor do que a gente para saber quais são os nossos maiores desafios e as nossas maiores dificuldades. Mas o que eu quero dizer com isso? Para a gente não perder a paciência e nem desistir do cliente na primeira, segunda, terceira, quinta dificuldade, né? Eu falo que todo patologista ele tem que ser um pouquinho professor, né, dos seus clientes, porque a gente precisa estar bem conectado para que a compreensão desse laudo também seja feita de maneira clara. E fidelização. Creio eu, né, que nós tenhamos essa fidelização a partir de um laudo fidedigno, de um atendimento bacana, de uma atenção, de paciência, porque hoje em dia eu acho que, falei isso para os meus alunos em aula, numa aula de semiologia, falei, gente, hoje em dia nós vivemos em um mundo no qual as pessoas estão cada vez mais impacientes e mais intolerantes, independente da área. Então, a gente precisa acordar todos os dias, respirar fundo, falar muita resiliência, principalmente com o cliente, né? Então, você precisa ter essa inteligência emocional também, porque senão desencana, vai para outra área e trabalhe com algo que você não vai precisar ficar lidando com clientes, porque às vezes, pessoal, é estressante, realmente, é extenuante. Tem dias que eu falo, uau, né? Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, porque eu sempre penso assim, eu vou prestar um serviço da maneira que eu gostaria que alguém prestasse para mim, né?
Então, isso é extremamente importante. Isso faz a diferença e isso faz com que a gente venda o nosso produto de uma maneira diferenciada no mercado. Que mais? Além disso, durante a rotina, né, ao longo do dia, durante o fechamento de um mês, é sempre importante a gente ter um feedback. Por quê? Porque eu aprendo muito, eu e toda a nossa equipe, todos os dias com os nossos clientes veterinários. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com uma alteração laboratorial que é peculiar. E ninguém sabe tudo, obviamente. Então a gente troca informações, eu aprendo muito com os meus clientes, muito, 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 muito. Porque nós temos clientes que são extremamente fantásticos aí e diferenciados no mercado em algumas áreas. Então a gente aprende demais e eles também têm paciência com a gente, né? E essa consultoria ela acaba sendo bilateral. Então eu consigo conversar com eles, eu acabo absorvendo um monte de informações, eles também, e é essa troca que faz a diferença na vida da gente. Eu tenho certeza que esses clientes que nos acompanham aqui, né, no interior, desde 2010, né, há 12 anos, tenho clientes que eu presto serviço há 12 anos. A gente aprendeu muito junto, muito. E muitas vezes eu acabo fazendo uma projeção disso para a faculdade. Falar, posso levar esse caso clínico para uma aula? Posso levar? Você pode fazer uma palestra para mim? Isso é muito legal, gente, porque eu acredito que, lógico, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente faz, a gente tem que ser rentável, mas a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível para que aquilo se torne uma rotina agradável, que nos recompense, não só financeiramente, e que a gente tenha prazer em estar dentro de um laboratório na bancada. Porque senão a pessoa acaba desistindo. Se não gosta, não vai, gente. É que nem aquela matéria que a gente não curte muito, você fala, nossa, tem que estudar isso daqui, que pesadelo. Isso, se torna um pesadelo, um transtorno, na verdade. Quando a gente pensa, então, agora em investir, então eu vou investir em material de boa qualidade, em folder de boa qualidade, bem feito, eu vou investir em, talvez, algo bacana no Instagram. Agora eu contratei, né, um profissional que vai só tocar o Instagram do laboratório, porque eu não consigo, não dá tempo. Então, às vezes eu coloco no meu pessoal, né? Só que aí meu Instagram foi hackeado, eu perdi os meus seguidores, comecei do zero. E, assim, tendo um profissional para tocar o nosso Instagram, eu passo a informação, faço um texto, mando a imagem, e ele faz da maneira mais agradável possível, tentando angariar leads aí, né? Hoje a gente tem vários cursos para a gente ter esses leads, né, esses seguidores. E um dos investimentos muito legais que nós fizemos foi com uma empresa de São Paulo, que é responsável, inclusive, por plataformas do Butantan, que é o Orkvet, e eles têm um sistema para laboratório. Então, a gente consegue cadastrar pacientes, listar pacientes, produtos, clínicas, já sai o financeiro praticamente pronto, porque conforme eu lanço o exame e lanço o resultado, já vai para a base de dados de fatura, consigo controlar estoque. Então, isso foi muito legal e foi, assim, uma ferramenta de gestão muito poderosa e muito importante também, né? É um investimento razoável, mas que traz bons resultados. Além disso, como eu já tinha falado inicialmente, a gente precisa de equipamentos muito bons, né? Aqui eu coloquei alguns só para ilustrar, mas a gente precisa de equipamentos que sejam extremamente fidedignos, o quão mais automatizados possível. Então, agora a gente está mudando toda a parte de bioquímica para totalmente automatizada. São investimentos altos, mas a gente acaba vendo no dia a dia, primeiro, agilidade, segurança. E, além disso, a gente instituiu, ano passado, o controle de qualidade, que eu também precisei lançar mão de um outro profissional para cuidar disso. Então, ele é engenheiro de alimentos
Ele fez mestrado, doutorado e pós-doc aí na USP, inclusive. E ele trabalhava com essa gestão e controle de qualidades. E aí a gente entrou em um programa de proficiência, a gente recebeu o primeiro relatório semana passada, então nós estamos bem nos resultados, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, mas a gente precisa, mesmo porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária também lançou uma portaria aí de que a gente será cobrado futuramente por esse controle. Eu acho que tá certo, gente, porque a gente precisa ter parâmetros bem determinados, a gente precisa ter uma fidedignidade aí. E um dos maiores investimentos é a equipe, né? É o interpessoal, o pessoal, é o recurso pessoal. Se a gente não tem profissionais bons, a gente não tem um trabalho bem feito. Se a gente não tem uma harmonia entre a equipe, a gente não alavanca, né? Então, nós sempre tivemos aí um ambiente tranquilo, a gente podendo, assim, ter a liberdade para conversar, para alinhar, porque eu brinco que hoje em dia tá difícil, né? Porque a gente às vezes não pode sinalizar um problema, por exemplo, olha, esse exame você pode fazer melhor se você fizer desta maneira. Então, às vezes a gente se encontra com pessoas que têm um pouco de dificuldade de trabalhar em equipe, porque isso também não é para todo o perfil, né? Algumas pessoas não querem e não gostam de trabalhar em equipe, ponto, né? Então, ter pessoas bem treinadas, que saibam trabalhar em equipe, isso é extremamente valioso e não tem preço, tá? Não tem preço. Eu tomei a liberdade de falar um pouquinho, deixar também para a gente discutir, né, em virtude aí das perguntas, mas eu tinha conversado com o professor Augusto, e hoje eu falei um pouquinho com ele antes, de falar um pouco sobre gestão educacional, porque para a gente não ficar também tão fixo nessa gestão só de clínica, de hospital, de laboratório. Então, e isso aqui para mim também foi uma experiência singular. Eu comecei a dar aula na Anhanguera em 2015 e em 2019 eu recebi a proposta, o convite de assumir a coordenação do curso. Daí eu pensei, nossa, gente, mas em que momento, que horas, né? E aí o primeiro ano foi um desafio muito grande, porque é sempre difícil você fazer a transição entre um coordenador e outro, e com mudança de sistema também, mas ela é possível, realizável, e eu acredito, né, que nós tenhamos aí caminhado positivamente, instituído e mudado algumas performances aqui da faculdade, e deixando um pouquinho com a cara do coordenador, mediante a necessidade dos alunos. Então, como eu fui docente há bastante tempo, a gente acompanhava algumas necessidades discentes. E aí a gente tentou colocar em prática, né, durante aí a gestão, eu tento até hoje, mas essa gestão, pessoal, a gente também não aprende na faculdade. Agora, vocês com a gestão administrada pelo professor Augusto, eu acredito que tudo isso fique um pouco mais claro, mais nítido e até mais atrativo e agradável, porque antes eu confesso que quando eu pensei que eu precisava trabalhar com essa gestão educacional, eu falei, gente, mas por onde começar, né? Então eu fiz um resuminho aqui para quem tenha uma, sei lá, um desejo. Primeira coisa, para que a gente chegue aqui, ó, na formação do aluno, a gente precisa estar alinhado com os próprios alunos. Então, aqui é uma imagem, né, de uma equipe de uma semana da veterinária, que nós fizemos antes da pandemia. Então, nós sempre fazíamos a semana da veterinária e fazemos aqui, depois ela foi via Teams. E a gente precisa estar em harmonia, em equilíbrio com esses alunos, sendo que você precisa continuar sendo firme, continuar delineando e fazendo estratégias de obtenção de resultados, targets, que nós temos sempre, né? Quem é professor aqui sabe que a gente é cobrado por resultado, 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 e na coordenação também, resultados, resultados, targets, targets. Então, estar em contato com o aluno e estar em equilíbrio e harmonia com ele não é falar sim para tudo, né? Depois
que quando eu assumi a coordenação, alguns professores falaram assim, bom, você está preparada para ser odiada pelos alunos? Eu falei, tô, mas a gente vai tentar mudar isso. Então, você não precisa ser um coordenador odiado, você pode atingi-los e chegar num denominador comum, né? Então, a gente, em alguns aspectos, eu acho que a gente ficou um pouco mais rigoroso, inclusive, mas, em contrapartida, nós tivemos o apoio dos alunos. Então, isso foi extremamente importante. Os laboratórios, né? Então, a gente precisava gerenciar esses laboratórios e que eles fossem o mais completos possível, né? Para garantir o quê? Que as aulas práticas, por exemplo, sejam ministradas de maneira tranquila, não deixando a desejar, né? Condicionando, tendo aqui também a gestão da clínica veterinária, que também é uma atribuição do coordenador, então nós precisamos fazer esse gerenciamento e essa administração da clínica veterinária escola e da fazenda escola. E entre tudo isso e a docência, a gente conseguiu instituir alguns projetos de extensão veterinária que, para mim, é uma das ações mais bacanas que a gente possa, né, fazer e desenvolver. E essa era uma carência que na Anhanguera a gente não tinha. Esse aqui é uma imagem do projeto Pastas e Sorrisos com terapia assistida por animais que nós desenvolvemos em um asilo Nossa Senhora de Fátima, em Pira. A Unimed de Araras nos convidou, mas aí chegou a pandemia, né? E a gente gostaria de chegar no Saião, lá em Araras, numa clínica psiquiátrica. Por que eu estou falando de extensão? Porque se nós formos pensar um pouquinho na nossa função como cidadão, como técnico, eu acho um desperdício muito grande a gente manter todo esse conhecimento aqui dentro dos muros da universidade e não compartilhar com a sociedade. Então, esse projeto Patas e Sorrisos, ele foi formidável durante um ano. Então, nós encontramos resultados muito positivos, nós tivemos feedbacks muito interessantes, nós tivemos alunos decidindo qual área queria seguir por conta desse projeto. Nós temos um projeto também chamado de Milk Bom, que é de qualidade do leite, e o projeto Carroceiro. Então, esses projetos, pessoal, eles são muito importantes, porque a gente consegue auxiliar o aluno e também a sociedade. E muitas vezes o aluno fala, não, gostei dessa área com que eu quero trabalhar, qualidade do leite, não importa, eu acordo às 3 da manhã, vou lá, pego as amostras, vou plaquear, legal. Essa é uma das funções, né? E lembrando-se sempre que nós estamos aqui, né, no centro universitário, cada gestão encontra alguns desafios, mas eu acredito que a gente consiga fazer uma gestão bacana, mais humana, né? Quebrar, romper alguns paradigmas que existem, não só aqui, mas em outras instituições, né? Eu estudei numa faculdade particular, né, em Morumbi, em São Paulo, e foi a partir de lá que eu decidi que eu queria fazer patologia clínica. Eu já tinha decidido no segundo ano da faculdade, e já saí de lá com indicações de emprego. Então, eu acho que isso é importante. Cada instituição tem suas peculiaridades, tem seus desafios, mas a gente precisa chegar, né, nesse objetivo, que é formar as turmas e formar com qualidade, não só formar por formar. E eu acredito que uma das gestões mais desafiadoras seja essa aqui, que é da equipe docente. Não tem todos os nossos professores aqui, tá? Aqui é só uma parte, né? 8, faltam ainda mais 7 professores. Mas, assim, eu acabei mudando um pouquinho a cara do curso. Alguns professores precisaram mesmo sair. Na pandemia, a gente precisou fazer algumas reduções. Depois a gente já pôde recontratar. Mas, assim, sempre contando aí com pessoas que a gente sabia, que a gente já conhecia o trabalho, que são proativas, que sejam parceiras. Tem um monte de gente da USP. Então, às vezes eu precisava de um professor de cirurgia. Deixa eu ligar lá, ver com alguns professores indicações. Deixa eu ver se alguém no hospital veterinário lá da FZEA tem alguma indicação. Então, vocês podem ver aí que nós temos algumas carinhas
conhecidas, né? O Henrique Rupert, o Rafael Caran, a Camila, o Cume, né? O Thiago, tem a Gabi, que eu não tinha uma foto dela. Então, isso também é bacana, porque a gente vai fazendo essa rede de contatos, né, da graduação, da pós-graduação, e a gente consegue ir instituindo esses laços e gerando aí conexões, inclusive conexões de trabalho, né? Mas sem isso aqui, gente, sem o corpo docente, a gente não chega a lugar nenhum. Você pode ter os alunos mais interessados, você pode ter a coordenação acadêmica mais parceira, como eu tenho aqui. Você pode ter a melhor equipe de secretaria, TI. Se você não tem uma equipe bacana, que confie em você, que vista a camisa e que esteja junto, não adianta. Então, eu acho que um dos maiores desafios na gestão educacional seja o corpo docente, né? O corpo docente e a comunicação com os alunos. É um pouco cansativo às vezes? É porque demanda muita atenção e, assim, muita energia, principalmente no início do semestre, que é quando a gente entra em contato com os alunos. Aí na USP eu acredito que não, na graduação, mas aqui a gente tem algo que se chama ajuste de horário, que é para quem tem alguma DP, então a gente tem que mudar toda a grade do aluno, então isso também é cansativo e acabou sendo agora uma atribuição do coordenador. Mas, enfim, então essa gestão é extremamente importante. Ter o corpo docente junto com você, né? Então, aqui eu só coloquei algumas imagens, né, de parceria dos alunos com a gente, né? Aqui é o nosso projeto de extensão. E era isso, pessoal. Não sei se eu falei muito, falei pouco. Não sei se eu atingi o objetivo da palestra. Eu tentei falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Espero que eu tenha conseguido transmitir da melhor maneira possível e estou aberta aí para dúvidas e questionamentos. Ótima a sua apresentação, professora Paula. Se a senhora quiser parar de compartilhar, que aí aparece... Joia. Vou tirar aqui. Isso. Aí, que aqui eu mexo com o Teams. Peraí. Que aí a gente já pode solicitar para os participantes que quiserem abrir a câmera. Com certeza. Que aí a gente consegue dialogar melhor. Deixa eu parar a apresentação. Ótimo. Parabéns, professora, pela apresentação. Obrigada, Bel. Eu fiquei muito contente. Na verdade, eu acredito que todos os professores, independente de serem docentes, né, estarem na universidade ou não, eles têm essa missão de ensinar os alunos, e eles são um líder, né? Um professor, ele é um líder, ele tem que fazer com que o aluno entenda a função dele ali e trabalhem juntos, porque, querendo ou não, uma escola, ela é formada pelos professores, os alunos e os demais colaboradores que estão ali, independente se são os professores, gestores ou os demais pessoas que participam de todo o processo educacional. E eu achei maravilhosa a sua apresentação, parabéns. Obrigada, Bel. A gente tem alguns comentários aqui no chat, e aí já vou solicitar para o pessoal, se quiserem se inscrever para fazer perguntas. Eu tenho algumas, acredito que os colegas tenham também. Mais uma coisa que eu gostaria de comentar, antes de passar para os comentários. Hoje, o professor me apresentou como atuando na área de saúde única. Na verdade, muito do que a senhora falou é saúde única, porque hoje a gente tem que entender que o médico veterinário, ele é um dos profissionais, eu acredito, mais complexos que existem, porque além da gente atuar com várias espécies, a gente também atua com o Homo sapiens, que é uma das espécies mais complexas do planeta, né? Nem me fale. Então, o médico veterinário, ele tem que entender que ele tem que atuar com pessoas, porque o nosso paciente, ele é um animal, então ele não consegue contar o que está acontecendo. E quando a senhora comentou a questão da cachorrinha, eu fiquei pensando que é um site que eu quero passar para os colegas que estão se formando agora. Nós somos investigadores, né, professora? Somos. CSI. Isso aí.
Muita coisa a gente tem que aprender a conversar com o tutor. A gente tem essa demanda acredito que é muito grande, e a gente acaba se cobrando muito, porque a gente tem que. Não dá para abraçar o mundo, tem que escolher uma área. Exato. A senhora conseguiu trazer para a gente essa ideia super interessante, porque a parte de exames laboratoriais, de gestão da docência, eu acredito que é uma área que tem tudo a crescer, porque hoje a gente vai sair da clínica convencional, pelo que a gente tem observado, né? Tem Sim, uma tendência mundial para que se trabalhe com toda essa parte preventiva. E um exame laboratorial é uma ferramenta que a gente tem para fazer para auxiliar nisso, né, professora? sim, com certeza, Bel. E às vezes a pessoa fala assim, eu quis fazer veterinária, né? Porque eu não gosto de pessoas. Então você tá no local mais equivocado possível, porque assim, meus bichos são meus filhos, né? Longe de humanização, não gosto de humanização, mas assim, nós amamos, eles fazem parte da família. Então, a gente lida com inúmeras situações inusitadas. Então, a gente tem que estar preparado para isso, porque às vezes você vai falar, meu Deus, socorro, e é normal. E é normal. E quando é com a gente, é pior ainda, né? Eu falo que quando o nosso animal fica doente, a gente fica meio burrão, né? Isso, e hoje tem uma linha, inclusive, que estuda, tem inclusive cursos de pós-graduação em família multiespécie, que eu acredito que é interessante a gente não humanizar. Eu concordo plenamente com a senhora, porque quando a gente humaniza um animal, a gente não está dando a possibilidade que ele tenha uma vida, não é natural, mas é o menos artificial possível dentro das possibilidades, né? Exato. Então, professora, a gente tem alguns comentários aqui. Eu gostaria de agradecer aos tanto discentes quanto docentes que estão acompanhando nosso encontro hoje. Tem bastante gente aqui da USP, de Pirassununga, né, professora? O professor me corrige se eu não estou comentando corretamente aqui. Tem gente lá do Rio Grande do Sul, a minha irmã, na verdade, ela é pedagoga, está participando aqui. Ela fez um comentário, professora Julie, que é a minha mana. Ela agradeceu pela sua apresentação e falou sobre a importância de ouvir sobre o trabalho de um laboratório. E gostei do olhar afetivo que a professora tem ao relatar a experiência com a cachorrinha Belinha. Considerar o contexto do animal é importante e seria interessante os tutores participarem de palestras como essa. Tem aquela questão, né, professora? Bem que a senhora colocou. Hoje o Google tem muita informação, só que a gente tem um profissional habilitado para prestar esse serviço, para não termos problemas no futuro, né? Porque, veja, nessa situação, coincidentemente, eu cheguei na clínica e a tutora estava lá, e a gente, depois de uma certa vivência, a gente tem um feeling de que alguma coisa está errada, né? Uhum. E aí eu falei, olha, se você não me disser o que ela está tomando, ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela, eu tô dando Tilenol, meu Deus. E assim, a gente não pode julgar. Quem somos nós? Né? Eu não posso falar nada para ela, a não ser, não, veja bem, olha, a gente não pode administrar medicamentos sem a prescrição de um colega, nananana. Embora naquele momento eu tenha olhado para a cachorra e falei, ela vai morrer, eu não acredito nisso. Mas a gente tem que se conter, né? Então isso faz parte. E então a gente precisa mesmo ter essa inteligência emocional também. Mas muito obrigada, irmã. Isso, e é aquela questão, né, professora? A automedicação, ela não é só um problema dos nossos pets ou animais de produção. Que, na verdade, a automedicação é quando é para humanos, mas, por exemplo, eu medicar tanto o meu cachorro, gato, quanto o animal silvestre, os animais de produção têm a orientação de um profissional, porque o pessoal, a gente estuda para isso, para prestar o serviço da melhor forma. O professor Augusto se inscreveu, então eu vou passar para ele fazer a primeira pergunta, depois a gente tem mais algumas aqui no chat. Tá, joia. Então, obrigado, Paula, foi ótimo, né? Eu já sabia que seria, obrigada, por isso que você foi convidada. Ok. Então, muitíssimo obrigado, né? Eu pude acompanhar o teu trabalho desde o início do mestrado, né? Então, sou uma testemunha viva disso tudo, né? Desse trabalho muito intenso que você vem fazendo. Então, parabéns, é muito bonito ver a história
sendo contada assim em poucos minutos, né? Então, muito legal, parabéns. Eu tenho vários pontos que eu gostaria de chamar a atenção, vou tentar escolher talvez um dos mais relevantes aqui, que é talvez uma dessas últimas falas tuas, né? Que eu sempre falo para os alunos, né? Muitas vezes, alguns são levados à veterinária por uma certa vontade de não ter que trabalhar com pessoas, né? Mas é um ledo engano, na verdade, né? Porque é uma profissão que exige muito essa questão relacional. E se você me permite, assim, eu acho que um grande ponto forte, ser uma grande virtude que você tem é essa capacidade de se relacionar com as pessoas, sabe? Eu sempre falo isso para os alunos, na disciplina de gestão, principalmente, como é difícil trabalhar com pessoas, né? É muito difícil. Né? Gerenciar pessoas, os clientes dos clientes, né? Exato. Fornecedores, alunos, e você faz isso muito bem. Tá? Então, um dos motivos de eu ter convidado você para vir aqui compartilhar a tua experiência com as pessoas, com os nossos alunos, é para eles verem a importância da capacidade de bem se relacionar. Você chamou de inteligência emocional, e é exatamente isso, né? Essa resiliência, essa paciência, né? E eu sei muito bem como você é resiliente, né? Por ter acompanhado essa história. Então, isso é muito importante. E isso faz a diferença, tá? Faz muita diferença em termos de sucesso, né? De desempenho positivo. Quanta coisa você faz, né? Você foi para a patologia que você sempre gostou, você está na patologia, você empreendeu, você fez a pós-graduação, você continua com o pé na academia, você virou professora, é coordenadora do curso, trabalha com extensão. Então, é muita coisa, né? E é muita coisa porque você tem capacidade de fazer isso, né? Então, isso é muito legal, eu acho muito bonito. E você tem esse espírito da liderança, né? O líder não é o autoritário, o líder é que consegue articular as pessoas e fazer as coisas acontecerem, e fazer as coisas acontecerem bem feitas, né? Então, o exemplo que você deu, por exemplo, de virar coordenadora e ser amada pelos alunos, eu sei que é difícil, mas é possível. É isso que a gente precisa, né? Pessoas que façam as coisas, pessoas que agreguem, que somem, né? Então, isso eu acho muito bonito. Então, esse é um comentário que eu queria fazer. Por enquanto, eu não vou monopolizar a palavra, então passo adiante, depois eu me inscrevo. Obrigada, professora. Tá certo. O Fernando Ribeiro Barbosa, ele pergunta sobre o endereço da clínica do seu laboratório em Pirassununga. Aí acredito que a senhora pode também deixar o link para a gente depois. Posso, claro. E ele faz outra pergunta, professora. Tem uma dúvida em relação ao atendimento ao cliente. Seria interessante permitir que o cliente tutor ligue para o laboratório para tirar dúvidas sobre os exames? Pois às vezes o tutor não confia ou ele tem vergonha de perguntar ao veterinário na hora da consulta. Tá, nossa, isso daí é uma polêmica. Vamos romper um paradigma aqui. Eu já tive muitos problemas com isso, gente. São 12 anos, né? Então, o que acontece? Eu tive um problemão com um cliente meu, que é meu amigo, amigão mesmo. Nós fizemos o exame da cachorrinha, era um controle, ela não estava bem. E aí, a tutora ligou para o laboratório. Nós já tínhamos enviado para o meu amigo, ele não tinha visto, ele estava em cirurgia. E aí, a Débora passou para a moça, né, o resultado. Essa moça ficou maluca, porque ela ficou desesperada. E porque não é da área, né? E aí, ela deixou meu amigo enlouquecido. E ele me ligou, me destruindo. Você não pode fazer isso, eu não autorizo. Bom, foi uma loucura. Daí eu falei, não, pedi desculpas, né, pela Débora. Eu falei, não, calma, fui lá na clínica, conversei com ele, porque eu detesto ranços. Então eu falei, não, eu vou lá. Peguei meu carro, fui lá, falei, calma, conversei com ele. Falei, ela não tinha essa experiência, ela não sabia. Tudo bem, tá. Aí a gente alinhou que não passaríamos. O que a gente pode fazer? Como os laboratórios humanos, eu posso enviar a cópia para o tutor, eu posso emitir o laudo fisicamente, entregar para o tutor, mas conversar com o tutor sobre o exame só mediante autorização do clínico. Várias vezes as pessoas me pedem, Paula, por favor, fala com essa pessoa, pelo amor de Deus, porque eu não estou sabendo explicar. Ótimo.
faço isso com o maior prazer. Mas sempre que eu tenho autorização do colega. Porque senão, o que parece? Que eu estou atravessando e sendo antiética. Eu estou... É como, sei lá, se a gente estivesse duvidando também da capacidade dele. Então, os nossos clientes, eles já estão condicionados. Então, às vezes, eles falam, olha, eu posso pedir para a pessoa ir aí? Posso pedir, por exemplo, coleta. É que Leme e Pira são universos muito diferentes. Isso que é peculiar, gente, que é interessante. Que a gente precisa entender cada cidade, olha, 20 quilômetros de distância. Aqui, a maioria dos clientes em Leme manda o animal para a gente coletar sangue. Fala assim, tem uma coleta, manda a requisição, manda o cachorro. Manda o gato, micro-cachorro, iguana. Em Pira, não. É centralizado. Eles coletam, eles mandam tudo, mesmo porque nós não estávamos lá, mas quando eu estava, também não acontecia. Só os recém-formados têm mandado para a gente. Então, é legal que é uma dinâmica diferente, que a gente tem que saber lidar. Então, Fernando, a gente faz o quê? Eu posso conversar sim, com o tutor, desde que o clínico me autorize, e aí a gente avente possibilidades, porque já pensou se às vezes o médico veterinário ele está construindo um raciocínio clínico, e aí eu já vou lá e pá, bato, sabe? Às vezes ele está suspeitando de uma gastroenterite e eu já falo de pancreatite. Então, como a gente já passou por isso e é complexo, a gente tem que ir com parcimônia para a gente também não causar um problema entre tutor, né? Então, assim, a gente tem que ir com calma. Mas seria legal esse atendimento. Eu não me importaria, como laboratório, de explicar, desde que o meu cliente, né, autorize, sem problemas. Muito bom, professora. E a gente tem bastante essa questão hoje, né, do tutor ele indo direto procurar ou o medicamento, que hoje a internet facilitou muito a vida, inclusive, do veterinário, só que deixou expostas muitas opções que prejudicam a vida dos nossos pacientes. Sim. Não, e a pessoa chega com papelzinho, eu tava procurando um papel aqui, já falou assim, olha, eu já sei que o meu cachorro tem, tenho certeza que ele tem isso. Aí eu falo, gente, mas... não, porque eu vi no Google, e assim, tem umas maluquices no Google, né? Então você fala, não, calma, né? E assim, umas informações desencontradas também. Até você apagar esse incêndio. Claro. A senhora pode passar o endereço do laboratório? Nós alugamos... Endereço número, desculpa. Não, tá passando aqui, não tá passando no meu vídeo. A Daniele está com o microfone ligado. Isso, desligou. Obrigada. Nós estamos eu, né, com a patologia, e o Gustavo, que faz ultrassonografia, então nós alugamos 2 salas em um pet shop. Fica no final da Avenida Felipe Boller Jr., 4415. Então, tem o pet shop, havia 2 salas que nós alugamos. Então, aí em Pira, eu fico com a patologia clínica, o Gustavo com ultrassom, e aqui em Leme, com a patologia, e o Paulo com ultrassom. Nós não somos sócios, né? Nós somos parceiros. Avenida Felipe Boller Jr., 4415, pertinho do Colégio Avicena. Tá ótimo, professora. Eu vou fazer mais um comentário enquanto os colegas se inscrevem, claro, ou deixam mais perguntas no chat. A senhora falou de um projeto de extensão que vocês têm com os idosos, né, no asilo. Quando a gente fala dessas questões, aí a gente começa a entender as áreas de atuação que o médico veterinário consegue atuar, né? Ela é muito diversificada. E aí me veio agora na mente o nome da doutora Nise da Silveira, que eu acredito que a senhora já ouviu falar. E quando a gente fala de saúde única, a gente não pode esquecer desses profissionais que, por exemplo, a medicina veterinária, ela não é um segmento isolado, nem a medicina humana, nem a agricultura. São segmentos que se conversam. Então, quando a senhora comentou dessa questão do projeto de extensão, a importância desses projetos de extensão, porque hoje a gente sabe que os animais de produção também, mas principalmente os animais de companhia, como eles moram junto conosco, às vezes dormem na mesma cama do tutor. E a gente transmite para eles, e eles transmitem doenças para a gente também, que são as zoonoses. Além dos outros problemas que a senhora bem colocou naqueles laudos que a senhora apresentou. Então, o médico veterinário, eu acredito que ele é um dos profissionais que tem essa missão de passar adiante essas informações.
E os colegas que ainda não conhecem precisam se inteirar mais dessas questões, né? Da importância do médico veterinário, não apenas como um profissional que vai atuar com pet shop, só o cachorro-gato, só o equino, só o bovino. Na verdade, todas as espécies são importantes. E, voltando aqui para a parte de exames laboratoriais, é uma ferramenta que a gente tem, e muitas vezes ela vai, a senhora me corrija se estiver equivocada, evitar um diagnóstico terapêutico, que aí eu vou usar uma medicação para tratar o meu paciente, às vezes não era a melhor abordagem. Claro que nós, como médicos veterinários, a gente tem que ter essa clareza que se eu estou em dúvida, eu preciso consultar um colega, que não é errado. A gente não aprende tudo, não tem nem essa possibilidade de saber tudo, né? Não, a gente nem tem essa pretensão, né? Graças a Deus, a gente está em um universo veterinário cada vez mais específico, né? Então, isso que você falou, Bel, é muito importante, porque essas equipes, eu fiz uma palestra semana passada, aqui na faculdade, para o pessoal da Psico, sobre a zooterapia, ou terapia assistida por animais. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá e brincar. Não é. Tem toda uma ciência, um estudo por trás, um planejamento. Então, a gente vai utilizar o animal como um coterapeuta para que atividades e ações sejam expressas pelo assistido, que pode ser a criança com espectro autista, a criança com paralisia cerebral, a criança que sofreu um abuso sexual, que a gente tem muito, infelizmente, o idoso, né, um paciente acamado. A gente vai fazer com que o animal seja um facilitador de ações, ou para ele começar a conversar com a gente, ou para uma criança fazer um exercício, ou para uma criança abusada sentir confiança. Eu participei de uma situação muito maluca na minha vida sobre isso, né? A professora falou que eu sou quase psicóloga, é porque eu fiz 3 anos de psicologia antes, né? E tranquei, tá explicada. Né, na PUC em São Paulo, antes de fazer a veterinária. Então, nós já fazíamos essa terapia assistida por animais, e nós fomos encontrar uma criança que tinha sofrido abuso, e ela não conversava. Daí a gente levou um Golden, ela começou a brincar com o Golden, então ela começou a contar para o cachorro, né? Até me emociona. E começou a contar, narrar para o cachorro o que tinha acontecido. E aí foi que a gente conseguiu contato visual com ela e verbal, e aí ela fez os relatos. Então, o animal, ele é um facilitador. E qual é a nossa... Lá eu estava como estudante de psicologia, hoje eu vou como uma veterinária. Longe de mim, e eu acho isso muito triste, né? Quando a gente chega para fazer um trabalho de uma equipe multidisciplinar, e nós não temos uma equipe multidisciplinar de TO, de psicólogo, de enfermeiro, de um profissional de educação física, porque é uma equipe multidisciplinar. Eu não estou ali para avaliar o idoso em nenhum parâmetro humano, né? Eu tenho que zelar pela sanidade do animal para que ele não transmita uma zoonose. Então, só rapidinho, por exemplo, o jabuti. Ele pode ter no seu sistema digestório salmonela, como um agente ali que não vai fazer mal para ele. Então, ele pode ser um portador, pode transmitir a salmonela. Então, a gente precisa fazer cultura de fezes para verificar se tem esse agente. Então, essa é a nossa função. Aí, às vezes, a pessoa quer mudar de atuação e dá tudo errado. Então, a gente vai lá, não como psicólogos, porque não somos, mas como responsáveis pela sanidade do animal. Por isso que a equipe multidisciplinar, inter e transdisciplinar, como sempre falou a professora Maria de Fátima, ela é tão importante. E a gente tem que estar abertos, né, professora? Porque hoje eu observo muito na internet, pessoal, mas fulano não é autoridade, mas a gente tem que ver quem está fazendo alguma coisa, então, e se unir a essas pessoas, porque tem muitas pessoas que elas estão fazendo o que elas conseguem, então, tem uma deficiência técnica, alguma coisa ali, a gente tem que tentar melhorar, não apenas criticar, que só com crítica a gente não resolve, tem que auxiliar a resolução do problema, né? Eu tenho uma pergunta é um pouco relacionada à gestão, porque eu tenho visto muito isso, agora que a gente está nesse mundo digital, sobre o marketing. Aí a senhora comentou que tem uma pessoa responsável pela produção do conteúdo nos seus canais, certo? No site, no Instagram, nas redes sociais.
Aí, esses dias eu estava pesquisando no Conselho Federal de Medicina Veterinária as atribuições do médico veterinário. Porque hoje eu atuo na área de microbiologia, tá? Trabalho com probióticos há um ano, mais ou menos. Então, é uma área bem recente e a gente encontra muito marketing, não só para essa área, mas para a área da medicina veterinária em geral, que ele não é escrito ou não é revisado por profissionais da área, tá? Então, eu gostaria de saber como que a senhora faz essa gestão, se a pessoa ela é assim da área ou ele produz o conteúdo, daí tem um veterinário que revisa, só para a gente entender melhor da nomenclatura que é utilizada, né, professora? Lógico, é assim, antes, né, do meu hackeamento em massa, eu tinha como se fosse uma agenda, tipo, sobre todo o meu trabalho, não só na faculdade, quanto no laboratório. Então, eu tinha ali todo um dossiê no meu Insta, que eu mesma produzia de maneira amadora, lógico, mas estava ali. Depois, eu contratei o Douglas, ele é de São Paulo e mora em Pirassununga, ele só trabalha com mídia digital, e tanto que o nosso Instagram está super desatualizado, porque a gente está trabalhando faz um mês para produzir conteúdo para depois mudar até a cara desse Instagram do laboratório. Porque eu acabei focando mais no site, e aí o que a gente faz? A gente divulga o trabalho da gente, né? Então, nada de preços, nada de ofertas, a gente tem, por exemplo, uma lâmina, e aí eu redijo um texto, passo para ele a imagem com o texto, e aí ele dá aquela cara de arte para o negócio, né? Então, a gente tem que revisar sim, porque senão depois vem um monte de coisas equivocadas. O Douglas não é da área, mas ele pega a ideia daquela postagem, ele coloca alguma arte e ele condiciona aquele texto, aquela imagem. Então, isso que é legal, mas passa por mim. Não dá pra gente fazer sem avaliar. Eu fiz esse questionamento porque talvez os colegas também não saibam, porque até 15 dias atrás eu também não sabia. Uma das atribuições do médico veterinário é marketing digital na medicina veterinária. E aí essas questões são importantes para a gente até fazer a cobrança. E claro, quem produz esses conteúdos, que ao menos esse conteúdo seja revisado para que a gente não tenha... Lembrando, bem como a senhora falou, não pode ter prescrição na internet, dose, tipo de medicamento, preços, combos, então são questões que é um pouco delicado, mas a gente tem que se apropriar dessas questões para poder até trabalhar com o nosso tutor também. Sim. Então, a gente já se aproximou das 21 horas. Eu vou passar para o professor Augusto, se tiver que fazer mais algum questionamento, professor. Agradecer à professora Paula, eu achei ótima a sua apresentação, tá? Muito obrigada. Obrigada. Mas está ótimo, foi uma excelente conversa, Paula, excelente conversa, nos trouxe muita informação, a gente podia ficar aqui um tempão conversando, várias ideias, né? Então foi muito legal. E a gente tenta ficar mais ou menos até as 21 horas, para não forçar muito a amizade dos nossos convidados, né? Então, da minha parte, eu queria mais uma vez agradecer a você, agradecer a Bel por ter moderado, ter enriquecido a nossa conversa. Queria dizer que as portas daqui da USP continuam abertas. Lembrando que a gente herdou o prédio do Eliciário e a placa continua lá na frente, de zooterapia. Então, se você algum dia quiser fazer algum projeto com zooterapia, a placa já está lá, tá certo? A casa já está lá, a gente está ocupando as duas casas, então as portas estão sempre abertas aqui. E eu continuo torcendo por você, né? Desejando muito sucesso, seja lá para o lado que você for continuar, mais na academia ou mais no laboratório, enfim, no que for. E parabéns, muito obrigado pelo teu tempo por estar aqui, tá bom? Imagina. De coração a gente agradece. Eu que agradeço a todo mundo que esteve aqui, a Bel, professor, obrigada pelo convite. Eu amei, como sempre, né? E obrigada pro pessoal pelas palavras. E sempre que vocês precisarem de alguma coisa, a gente podemos fazer coisas juntos, né? Muito mais gostoso do que fazer sozinhos. Com certeza. Obrigada. Depois eu queria que você conhecesse a Vitória também, que está aqui com a gente, que eu já te falei dela, né?
do interesse que ela tem. Está ali a carinha dela, agora você já a conhece também pessoalmente, para vocês interagirem a partir daqui, tá? E é isso. Aqui a gente tem como praxe o nosso convidado, ou convidada, que encerra. Então, eu encerro aqui, eu devolvo para a Bel falar mais alguma coisa, encerrar da parte dela, depois a gente passa a palavra para você fazer o fechamento. Muito obrigado a você e a todo mundo que está presente, a Vitória e a Vanessa, que são as meninas que trabalham com a gente nos diálogos, organizam tudo. A Bel, mais uma vez, a você, e boa noite para todo mundo, obrigado para todo mundo. Obrigada. Eu quero agradecer ao LAI, ao professor Augusto pelo convite, agradecer a equipe do LAI que faz a coordenação sempre desses eventos que são essenciais. Às vezes pode parecer, mas é só uma palestra. Não é, porque fica gravado no YouTube. Então, no YouTube dá para ouvir no podcast depois. Então, tem várias opções para a galera acessar. Eu agradeço novamente pela oportunidade e passo para a professora Paula deixar uma mensagem para os nossos colegas veterinários, para os demais colegas que estão acompanhando a live e para os demais interessados também sobre a importância de gestão e a importância de exames laboratoriais. Com certeza. Obrigada, agradeço mais uma vez, então, ao professor Augusto, ao Lai, a Bel, a todos os organizadores, todos os presentes. Obrigada, pessoal. É muito bom poder falar sobre um assunto que a gente gosta muito, né? Poder entrar em outros âmbitos educacionais, né? Sempre muito bom trocar essas ideias com visões e pensamentos diferentes e pessoas diferentes, de universos diferentes. Obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, pelos diálogos do Like. Eu acho que são momentos, assim, muito enriquecedores e que permitem muitas trocas de informações. Obrigada mesmo. Obrigada, professor. Obrigada, Bel. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Boa noite. Obrigada, boa noite.